a gente começa a falar sobre uma leva de feminicídios que aconteceram. Nós vamos trazer aqui no Tá No Ar Campinas este específico de Sumaré. Mas como eu disse, aconteceu em Campinas de ontem para hoje, aconteceu outro feminicídio, também está sendo registrado em Jaguariúna, mas nós vamos trazer no âmbito de Sumaré um caso que aconteceu hoje de manhã. Fábio Oliveira, você vem com todas as informações, meu amigo. É isso mesmo, essa ocorrência foi registrada por volta das 6 horas e 14 minutos, né, Júnior? Pra gente ser exato, né? 6 horas e 14 minutos essa ocorrência foi ali registrada. Então, tudo isso no Jardim Nova Esperança 1, em Sumaré, no qual essa mulher de 25 anos acabou morrendo, né, espancada pelo próprio marido. Então, o que acontece? Aquele caso de feminicídio que a gente traz sempre aqui no nosso Tá No Ar Campinas, sempre na programação da RFTV, mulheres ali espancadas ali até a morte pelo ex-companheiro, no qual não aceitam o final do relacionamento, no qual não aceitam ali o envolvimento da ex-mulher com uma outra pessoa, e aí isso acaba virando tentativa e até feminicídio. Foi o que aconteceu na cidade de Sumaré na manhã de hoje. A vítima identificada é a Yasmin Evelyn da Silva, ela é natural de Porto de Galinhas, distrito de Ipojuca, no Pernambuco, né? E também o homem foi identificado como Diego Molino da Silva, de 29 anos, e ele fugiu após o crime, mas foi localizado na cidade de Hortolândia, no qual está sendo registrado ali no 4º Distrito Policial toda essa ocorrência. Nós temos mais detalhes da delegada Natália Alves Cabral, da Delegacia de Defesa da Mulher, que fala um pouco mais sobre essa ocorrência em uma entrevista. Pode rodar. É um imóvel muito pequeno e nós encontramos sangue por todo o imóvel e também sinais de luta. Provavelmente eles entraram em luta corporal, derrubaram móveis e aparentemente o corpo dela foi arrastado pela casa. Sinais de ferimentos graves no corpo? Sim, tem muito sangue na cena do crime. Ela foi muito machucada, provavelmente com uma faca que nós encontramos também. É exatamente isso que eu ia perguntar, doutora. Foi com golpes de faca? Deu para saber ali muitas facadas? Qual o cenário? Então, os peritos eles ainda estão vendo o corpo, né, para ver quantas facadas exatamente, mas foram muitas, porque o instrumento do crime, a faca, está bem manchado de sangue e há muito sangue pela casa, muito. Doutora, nessa apuração preliminar, o que a senhora pode nos dizer sobre a relação do suspeito Diego, de 29 anos, com a vítima Yasmin, de 25 anos? Então, entrevistando as testemunhas aqui da região, inclusive alguns familiares do próprio Diego, eles tinham uma relação bem conturbada, bem abusiva. Inclusive, nós encontramos câmera de segurança na residência. Aparentemente, o Diego monitorava ela e controlava a saída dela da residência. Ela tinha, assim, uma vida bem complicada. Tanto que algumas pessoas falaram até que ela estava com algum sinal de depressão, algo que a gente não pode comprovar, mas de acordo com as testemunhas, era essa dinâmica. Doutora, eles estavam aqui há quanto tempo, né? Eles não são daqui, né? Ele é. Ela veio do Pernambuco para cá, parece que foi ele mesmo que trouxe ela para cá e aparentemente ela está aqui há 6 meses. É verdade que ela é natural da praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca? No documento de identidade dela está a Cabo de São Agostinho, Pernambuco. Doutora, com relação às investigações, o que é possível dizer sobre o suspeito? Ele já foi localizado, foi preso, ele está sendo levado para onde? Ele acabou de ser localizado, ele foi abordado no município de Hortolândia e ele vai ser apresentado agora para a Polícia Civil na Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré. Tem alguma informação a respeito dessa prisão? Como que foi, doutora? Mais alguns detalhes? Então, de acordo com as testemunhas, logo após o crime, ele tentou se evadir. As testemunhas chamaram a polícia militar porque ouviram os gritos, a briga deles, e ele avistou a viatura da polícia militar aqui na Redondeza e fugiu. E foi localizado em Hortolândia. Então ele, assim, parece até que o veículo está manchado de sangue, a gente não sabe ainda qual foi a dinâmica, mas as testemunhas falaram que a parte traseira do veículo tem sangue. Doutora, o suspeito já tinha ficha criminal? Sim, nós pesquisamos, ele já tinha passagem policial por tentativa de roubo. Doutora, só pela apuração preliminar, esse caso já passa alguma mensagem para a sociedade na avaliação da senhora? Sim, nós recebemos recentemente a estatística que 2025 bateu o recorde de feminicídio aqui no Brasil. Uma mulher a cada 6 horas foi morta em decorrência de violência doméstica, violência de gênero. Então, infelizmente, a Yasmin não teve oportunidade de procurar ajuda a tempo.
mas como delegada de polícia e como mulher, eu sempre recomendo que as mulheres que estão nessa situação procurem ao primeiro sinal de violência a polícia e se mantenha longe do agressor. Doutora, a doutora tinha comentado alguma coisa de que o carro dela tinha sido visto passando por Campinas, né? Tem algum detalhe a respeito disso? Ele teria ido para Campinas, depois passado por Hortolândia? Então, pela dinâmica, a gente acredita que ele fugiu assim, sem pensar para onde ele estava indo. E no sistema de monitoramento constou que ele passou pela Padre Anchieta em Campinas. Só que imediatamente ele já se dirigiu a Hortolândia e lá ele foi capturado, abordado e capturado. Tá então a entrevista, né, com a delegada Natália Alves Cabral, da Delegacia de Defesa da Mulher, acabou explanando um pouco mais sobre essa ocorrência que aconteceu na manhã de hoje na cidade de Sumaré. Júlio, eu tive algumas anotações aqui no qual a delegada acabou falando, né, uma estatística, né, um recorde em 2025, recorde negativo, né, que uma mulher a cada 6 horas foi morta no ano passado. Então um número alarmante, um número gigantesco aí que acaba trazendo muita preocupação aí, principalmente para as autoridades. E a gente falando desse caso, né, que aconteceu em Sumaré na manhã de hoje, né, no qual esse homem, como eu disse, identificado como Diego Molino da Silva, de 29 anos, ele foi preso na manhã de hoje em Hortolândia e ele acabou saindo ali da cidade de Sumaré, passando pelo Padre Anchieta. Para quem não sabe, ali é bem rápido, né, Sumaré, Padre Anchieta, e tem a opção de ir para Campinas ou voltar ali e sair na cidade de Hortolândia. Então ele foi localizado em Hortolândia, já foi preso e foi apresentado, né? O caso foi registrado no 4º Distrito Policial da cidade de Hortolândia. A moça, reforçando mais uma vez, tinha 25 anos de idade, identificada como Yasmin Evelyn da Silva, natural de Porto de Galinhas, distrito de Pojuca, no Pernambuco. Então, essa é mais uma história, né? Mais uma vítima do feminicídio que não teve a oportunidade. Outro detalhe também, no qual a delegada acabou falando, é o seguinte, né? Todas as características do feminicídio são bem semelhantes. São relacionamentos que são conturbados, relacionamentos que têm muitas brigas, relacionamentos ali que não têm uma aceitação de um término da forma tranquila, e tudo isso acaba levando a essa tentativa de feminicídio e até mesmo o feminicídio. A gente está acompanhando essa história aqui para trazer mais detalhes ao longo da programação aqui da RFTV. Julião. Você vê, né, Fábio? O cidadão traz ela lá de Pernambuco para cá, simplesmente só tinha ela só tinha ele de conhecido. Se ele já é possessivo, se ele já coloca em xeque a saúde física e mental dela, porque segundo informações dos vizinhos, ela estava com um aspecto bastante abatida, triste, ele controla ela ainda mais quando sai da cidade que é de origem dela e vem para uma região de Campinas, onde nenhum tipo de menosprezo, pelo amor de Deus, é uma região extremamente grande, né? É um povo mais corrido, mais apto a querer oportunidades de emprego, buscar as coisas com mais ímpeto, né? Porque é uma cidade que não para de crescer, assim como na capital paulista. Se você sai de Campinas e vai para a capital paulista, o que você vai ver? Um montão de gente que não cumprimenta você, um montão de gente que está na correria, um montão de gente que só pensa no quê? Em agilidade, em emprego, em coisas, e adquirir coisas, e bens materiais e por aí vai. Que faz parte. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo desse jeito. Então, quando você sai de uma que seria mais acolhedor e vem para cá, você se apega na pessoa que você está. E ela estava se apegando num cidadão extremamente controlador. Ela já tinha um histórico muito grande de brigas. Ele já tem passagens na polícia por tentativa de roubo. Ou seja, é uma receita que, infelizmente, não está dando certo, que a gente vê. Infelizmente, muitas das vítimas de feminicídio, os seus respectivos companheiros, têm passagens pela polícia. Muitos não tem, mas a maioria que nós falamos aqui no Tá No Ar Campinas, a maioria já tinha passagens pela polícia. Esse não foi diferente do que nós falamos aqui no Tá No Ar. Fábio, obrigado pelas ocorrências, pelas informações. A gente segue buscando atualizações no período da tarde também. Te agradeço, meu amigo, e agradeço também ao nosso cinegrafista Marcos Gatti. Valeu, Julião. Um grande abraço para você. Até daqui a pouco. Até já, meu amigo.